Ok, vamos lá, questão 7 do exame de qualificação da UERJ 2019-20. Com o reflorestamento, é possível minimizar os efeitos do aquecimento global, tendo em vista que uma consegue captar 15,6 quilos. Bom, isso aqui são números, então a gente destaca aqui no cantinho, porque provavelmente vamos usar nas contas, né? De CO2, tá? Atentem, CO2. Temos que saber o que nós estamos pesando. Lançado na atmosfera por ano. Então, por ano já está aqui. Na combustão completa, completa, todos, porque houve uma redundância, mas isso aqui indica que o rendimento foi de 100%. Isso aqui é a questão de estequiometria. E em estequiometria a gente sempre tem que ter em mente o rendimento. Né? E as questões mais simples, o rendimento é de 100%, porque é uma conta a menos. Né? Os átomos de carbono são convertidos em CO2. Tá. Então vamos lá. 1 litro de gasolina contém 600 gramas de isooctano, C8H18, e 200 gramas de etanol, estão aqui as fórmulas. No período de um ano, uma árvore será capaz de captar o CO2 emitido na combustão completa de X litros de gasolina. Então isso aqui é o que é perguntado. Né? Temos que sempre destacar os comandos da questão. Aproximadamente, isso aqui é estratégico, mas mesmo se não estivesse escrito aproximadamente, nós iríamos fazer de forma aproximada, e vocês vão ver o porquê. Bom, a questão é estequiometria, então não temos como fugir sempre dos pesos moleculares. Então nós já sabemos que aqui o C8H18 fazemos os pesos moleculares dentro da fórmula, nós temos 96 de carbono e 18 de hidrogênio, dá um total de 114. E só o carbono, 96. Então, o percentual em massa de carbono no isoctano é 96 por 114. Tá? E nós temos aqui 600 gramas de isoctano em cada litro de gasolina. Então, nós vamos simplificar, né? Ambos aqui são divisíveis por 2, então a gente fica com 48,57. Ambos são divisíveis por 3, né? Bom, a regra de divisibilidade aprende-se no 5º ano. Então, a gente do ensino fundamental 1, precisamos manter isso em mente. E acabamos ficando com 16 sobre 19. Bom, isso aqui é uma conta chata de fazer, 600 vezes 16 sobre 19. Mas como nós temos uma liberdade aqui de fazer uma aproximação, vamos fazer estrategicamente para o número mais próximo aqui. Vamos colocar 20, né? Colocamos aqui 20. Aí ficou mais fácil. 600 dividido por 20 dá 30. Ó, ele aqui. Um número bem mais bacana de fazer as contas. Então a gente faz 30 vezes 16 dá 480. Tá, 480 é o número com 20. Porém, se eu dividir por 19, como era originalmente, como esse número aqui ficou menor, a fração ficou maior. Comparar frações também é assunto do 5º ano, tem que estar todo mundo sabendo. Né? Então, a gente sabe que se o denominador ficou menor, o número ficou maior. Então, essa conta tende a ser um pouquinho, o resultado vai ser um pouquinho maior de 480. Tá, vamos ver agora a parcela de álcool, né? Porque a gente sabe que a gasolina usa álcool como seu antidetonante. Toda a nossa gasolina no Brasil tem um pouco de álcool. Então, vamos lá. C2H6O, mesma coisa, eu coloco aqui o C2H6O e calculo que há 24, 6 e 16, respectivamente, carbono, hidrogênio e oxigênio. Faço a soma disso aqui, eu tenho 46 e só o carbono tenho 24. Então, que conta é essa que eu fiz aqui em cima e aqui embaixo? Eu estou vendo quantos gramas de carbono, né, há em 600 gramas de isoctano. Quantos gramas de carbono há em 200 gramas de etanol. Não? Mesma coisa, eu vou simplificar, fico com 12,23. Aqui o número mais próximo, 20. Tá? Então eu coloquei 20 aqui, aí eu consigo simplificar 20 com 200. Não só por ser o mais próximo, mas por ser o mais próximo que me seja conveniente em relação ao numerador que eu estou querendo eliminar. Né? Então, 20 está próximo e me é conveniente. Né? Então, ele some e ficamos com 10 vezes 12, que dá 120. Bom,
esse número com 20, o resultado é 120. Mas como este número aqui, na realidade, ele era maior, então a fração é menor. Então eu marco aqui que esse número é 120. Então eu achei um resultado aqui que, na verdade, em relação ao isoctano, ele é um pouco maior do que 480 e em relação ao etanol um pouco menor do que 120. Então eu vou considerar aproximadamente igual a 600 gramas de carbono em cada litro de gasolina. Foi isso que nós calculamos aqui. Então agora fica mais fácil. Cada átomo de carbono, perceba o seguinte, vai ser convertido em CO2. Então, essa massa de carbono, eu botei um Czinho aqui, para a gente tem que saber do que nós estamos falando. Essa massa de carbono, eu tenho que saber, essa massa quando queimada, vai dar que massa de CO2? Bom, carbono tem massa 12, 2 átomos de oxigênio vai ter massa 32. Então, o CO2, que de repente você já tem até de cor, de tantas contas que você já faz, já coloca lá que é 44. Então, 600 gramas de carbono, né, em cada 12 gramas de carbono, nós conseguiremos, de cada 12 gramas de carbono, nós conseguiremos 44 de CO2. Então, a fração é essa aqui, né? 600 vezes 44 sobre 12. Tá, simplificamos aqui, porque ambos são divisíveis por 2. Ficamos com 22 sobre 6, tem um 6 aqui meio cortado. E quando a gente simplifica esse 6 com esse 600, a gente fica com 100 aqui, né? 100 vezes 22, 2.200. Está praticamente resolvida já a questão, né? Então, para cada litro de gasolina, que isso aqui é referente, tanto este número como esse número é referente a 1 litro de gasolina, então isso está amarrado em toda a solução, né? Nós começamos com 1 litro e nós terminamos com 1 litro. Tá? Nós só fomos convertendo quanto carbono havia em 1 litro, e depois que a gente achou quanto carbono havia em 1 litro, a gente achou quanto CO2 será produzido por 1 litro. Né? Então nós chegamos a 2.200 gramas, que na verdade são 2,2 quilos. Então a árvore ela consegue absorver por ano 15,6 kg de CO2. É preciso ficar atento a isso aqui, porque o que acontece? CO2. Porque se fosse só do carbono, a ser considerado, se o dado aqui fosse só carbono, eu não precisaria fazer essa conta daqui. Eu já ia pegar esta aqui e dividir 15,6 por aqui. Né? Mas vamos... lógico, eles têm que me dar os dados aqui de carbono, CO2, CO2, eu teria que fazer as devidas conversões. Então aqui não foi necessário. E novamente vamos dar uma aproximada, né? 15 sobre 2, que tal 14 sobre 2, que dá 7. Né? E a distância das respostas nos permite fazer isso com uma certa tranquilidade e ganhar tempo e seguir na prova. Porque se aqui tivesse 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, seria bem mais difícil, a gente teria que fazer as contas. Mas como a distância é grande, então a gente já coloca aqui um 7, né? 7 vezes 2, 14, 7 vezes 2,2, 14,4, aproximadamente isso aqui. Não vai ser 5, porque com 5 isso aqui daria próximo de 10, e não vai ser 9, porque isso aqui daria próximo de 20. Então, você já marca com tranquilidade o seu 7 aqui, letra C, e segue na sua prova.